Olá, meus amores. Hoje eu tô aqui na roça, relembrando a minha infância, voltando às minhas origens. Hoje eu vou falar com vocês sobre a separação dos meus irmãos e vou falar sobre depressão também. Porque quando o meu pai, mas a minha mãe separou, eu fiquei uns tempos morando com meu pai. No primeiro vídeo eu já falei sobre isso. E meus 5 irmãos ficou com o meu pai, né? Eu fui morar com a minha mãe e eles ficaram com meu pai. E aí a gente se separou. Eu demorei mais de 10 anos para rever meu pai e para rever meus irmãos. Aí, quando eu estava com 15 anos, eu fui na cidade que meu pai morava, né, que é Uruaçu, Goiás. Eu fui rever meu pai, foi muito bom. A gente saiu para comprar as coisas e eu fui rever meus irmãos, né? A minha irmã mais velha já era casada e já tinham 3 filhos. E, por sinal, ela é uma mulher muito batalhadora, ela é uma pessoa muito espetacular, é uma guerreira. Eu admiro a força que a minha irmã tem. E a minha irmã, que vem depois da minha irmã mais velha também, quando eu fui rever ela, ela já era casada e tinha 2 filhos. E meu outro irmão tinha 16 anos e o outro tinha 19. E a minha irmã, que é antes de mim, ela estava com 15 anos e ela já estava grávida da minha sobrinha. Porque eu sempre convivi muito com a minha irmã mais nova. A gente era muito unidas, tal, era só nós duas. E foi assim que eu fui rever minha família. E eu quero dizer assim, que todas as dificuldades que a gente passou, eu e meus irmãos, a gente se tornou pessoas muito honestas, trabalhadoras. Nós nunca não se bandiou pro lado do crime. A gente sofreu muito, muito. Cada dia a gente estava num lugar, porque numa separação acontece uma desestrutura familiar. E quem mais sofre são os filhos. E tipo assim, eu não culpo minha mãe nem meu pai. Foi uma consequência, porque minha mãe casou aos 13 anos. E ela casou por ordem do meu avô. Então, futuramente, esse casamento vinha a fracassar, entendeu? Quando eu cheguei nessa cidade também, aconteceu que eu conheci uma pessoa que eu fui vendo e fui gostando. Eu costumo dizer que foi amor à primeira vista. E nos dias que eu fiquei nessa cidade, eu fiquei com essa pessoa, tudo e foi bom. Ele pediu para ficar comigo, eu não quis ficar. E eu voltei para Goiânia com a certeza que a gente ia casar. Porque se eu soubesse que a minha virgindade ia ser roubada, ia ser violada, eu teria me entregado para a pessoa que eu gostava. Que ia ser com amor, ia ser bom. Mas eu não tive coragem, porque eu queria casar virgem. Eu tinha essa mentalidade que eu queria casar virgem, casamento era para a vida toda. E eu sonhava muito em casar, em ter um casamento bom. Mas aí esse rapaz, quando eu voltei para Goiânia, a gente se comunicava por cartas e por telefone. E ele acabou ficando com outra garota e a garota engravidou, ele teve que casar, porque naquela época se você engravidasse uma pessoa, você tinha que casar. E aí eu acabei perdendo a oportunidade de casar com a pessoa que eu amava, mas com o tempo eu acabei esquecendo. E depois da minha separação, eu já contei pra vocês sobre todos os meus traumas, que eu separei do pai dos meus filhos. Eu me envolvi com uma pessoa que gostava de mim, mas eu não gostava. E depois eu acabei separando dessa pessoa também. E me envolvi com uma pessoa em Bira, que quase que eu perdi a vida por causa dessa pessoa. E aí eu entrei numa depressão profunda. Eu tinha um emprego bom, eu tinha tudo que vocês pudessem pensar, eu tinha, financeiramente. Mas eu não tinha felicidade, eu tinha uma dor no meu coração que parecia que tinha uma faca cravada. Eu me sentia feia, horrível. E aí eu comecei a tomar, fui no médico, psicóloga, na verdade era psiquiatra, né? Comecei a tomar antidepressivo. E aí um dia essa pessoa saiu, me traía com tudo quanto era gente. Que se você imaginasse, ele me traía. E eu comecei a tomar antidepressivo. Eu tinha que tomar um comprimido quando eu ficasse sem dormir ou quando eu estivesse muito ansiosa. E nesse dia eu decidi que eu ia me matar, que eu ia tirar a minha vida. Porque eu achava que eu não era importante para ninguém e a vida para mim estava sendo um peso. Eu perdi o emprego porque eu tinha síndrome do pânico, eu chegava no serviço, eu só sabia chorar, não conseguia trabalhar, não conseguia cuidar dos meus filhos. Eu ficava deitada em cima de uma cama 3 dias sem tomar banho, sem comer, só chorando. Minha mãe ia lá, falava, levanta daí, minha filha,
não faz isso com a sua vida, você é bonita, mas nada daquilo entrava dentro de mim. A minha irmã falava pra mim assim, minha irmã, se eu pudesse tirar essa dor do seu coração, mas ninguém podia fazer nada por mim. Eu que poderia fazer e Deus também poderia fazer. E aí, o que aconteceu? Nesse dia, eu comecei a tomar comprimidos. O comprimido que eu tinha que tomar eu tomei 10 e me tranquei no quarto. Falei, eu vou dormir, não vou acordar mais. Às vezes as pessoas pensam que depressão é frescura. Gente, não é. Se você tem uma pessoa depressiva em casa, fica de olho, porque a tendência dela é suicidar. Porque eu queria me suicidar, porque eu gostava de um homem que não gostava de mim. Me traía com tudo quanto era mulher. Até costumava uma amiga minha dizer que eu tinha um dedo podre para arrumar homem. Porque eu era tão carente, que eu me apegava só em pessoas erradas, que ia me fazer mal, que estava acabando comigo. Aí eu comecei a tomar remédios. Tomei uns 10. E eu acho assim que Deus, ele foi tão generoso comigo, que várias vezes eu tinha oportunidade de morrer e ele não deixou. Aí nesse dia eu tomei os remédios e tranquei no quarto e falei, eu vou morrer sozinha. Botei todo mundo pra fora do quarto e me tranquei nesse quarto. Quando o remédio já tava fazendo efeito, uma pessoa bateu no portão e a casa tava cheia de gente e ninguém ouviu. E eu abri a janela e vi que era o namorado da minha irmã. E aí eu fui abrir a porta, eu só lembro que eu cheguei no portão e ele me chamava de Pé de Todd. Ele falou assim, uai, Pé de Todd, o que tá acontecendo com você? Eu falei, não, porque eu tava muito cansada, eu tomei uns remédios pra dormir. E dali eu não vi mais nada. Eu só lembro que eu acordei horas depois no hospital, cheia de aparelhos, e as enfermeiras brigando comigo, falando assim, tanta gente querendo viver e você querendo morrer. E eu falava assim, eu já posso ir embora? Ela, não, você vai ser transferida para outro hospital. Dali eu fui transferida para outro hospital, chegando lá o médico falou assim, não bastava você beber só um remédio, não, você bebeu 10. Por 20 minutos que você demorasse a chegar no hospital, você teria falecido. Então, gente, se você tem alguém na sua família que está com depressão, cuida, leva para fazer tratamento. Eu fiz terapia, eu busquei a Deus para minha vida, foi Ele que curou meu coração. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é isso. A depressão é uma doença séria e está matando. Aqui na minha cidade, meu setor, suicidou 2 pessoas que eram do nosso convívio, amigo dos meus filhos, que convivia com a gente nem prestava atenção que aquela pessoa estava sofrendo. Depois que a pessoa faleceu, eu me senti culpada. Eu pensei, puxa, eu poderia ter ajudado aquela pessoa, mas a pessoa não se abre, ela se guarda para si. Então é uma doença muito séria. Obrigada a todos vocês. Não esquece de se inscrever no meu canal, dar um like, aperta o sininho. Muito obrigada.